Esse é o Diabeticast, aquele podcast para você que tá curioso para saber como que funciona um corpo diabético. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Diabeticast, o podcast diabético. Pô, galera, pois é, tem um podcast que mede a glicemia, toma insulina todo dia, faz ali sua atividade física moderada, né, mas faz com constância. Pô, se alimenta bem, não é passar vontade não, tá? É se alimentar bem, bebe bastante água. Pô, o podcast tem um médico, e aí ele é um podcast que tem uma diabetes controlada. Pô, brincadeiras à parte, pra mim a diabetes sempre foi uma oportunidade da gente fazer o que a gente não faria se não tivesse diabetes, né? Eu acho que, de certa forma, diferente de algumas outras doenças, né? De algumas outras apatias que as pessoas sofrem, a diabetes é realmente um convite para uma mudança de vida, né? Ela nem te obriga a tomar, talvez, uma medicação todo dia, claro, dependendo do tipo de diabetes, mas um diabético que tem insulinoterapia com o próprio controle, pô, ele não é nenhum remédio ali controlado. Então, eu vejo muito mais como um estilo de vida, que quando bem controlado, faz com que a pessoa seja, às vezes, até mais saudável do que alguém que não tem diabetes, né? Que acaba banalizando aí algumas coisas que deveriam ser feitas por todo mundo. E aí, esses dias eu vi um vídeo que me impactou bastante, tipo, como que você quer chegar aos, acho que 70, 80 anos? Aí de um lado tinha um senhorzinho levantando, fazendo uns alongamentos que nem eu faço agora, e do outro tava o cara lá sentado, sendo cuidado. Então, o que a gente, né, se movimentar agora, eu tenho certeza que o resultado, o fruto desse trabalho, é a gente mesmo que vai colher. E é para isso que eu criei o Diabetecast. Para que a gente tivesse informações, para que a gente conseguisse misturar o universo diabético das pessoas que têm diabetes como eu, pô, sou diabético há 30 anos, das pessoas que possuem diabetes há menos tempo ou mais tempo, e que o que é mais percebido aqui é que o estilo de vida de cada um é particular. Então, todos diabéticos, mas cada um com um estilo de vida diferente. E a diabetes tem muito disso, né? Como é algo que acompanha você durante o dia todo, tem muito como você fugir e falar, não, aqui na parte da manhã eu não falo de diabetes. Tipo, não é que nem o WhatsApp que você fala, vou atender só de noite. Não dá, meu. Esse WhatsApp vai tocar, vai te encher o saco e não tem jeito. Então, eu acho que quanto mais você mais você entender o que tá acontecendo com o seu corpo, fica muito mais fácil para você atender. E a gente tem que entender que a informação existe, ela tá ao nosso dispor, mas não dá pra gente cuidar disso sozinho, né, o tempo todo. Eu acho que quando a gente entende que, principalmente a diabetes, que é o nosso tema aqui, ela precisa de um time junto com você, eu acho que é a melhor forma e é a forma mais segura de que você tenha o resultado que você espera. E, pô, eu nunca vi ninguém morrer de diabetes, sabe? As pessoas morrem das complicações. Então, quando você sabe quais são as complicações e aprende como evitá-las, acho que misturar isso com um estilo de vida saudável é o que faz a gente continuar. E, pô, muito prazer. Eu sou o Rafael Ferreira. Eu já tô com 35 anos, sou aqui de São Paulo, capital. Eu sou diabético há 30 anos, Descobri a diabetes em dezembro de 1993, tomando um filtro daqueles de barro de água por dia. A minha mãe ficou desesperada, me levou pro hospital e lá descobri que eu era diabético. Minha mãe também era diabética. Então, assim, sabe, pra mim não foi uma surpresa. Pra mim foi, beleza, eu tenho agora o que minha mãe tem também e vou fazer o que ela faz. Como eu via que, tipo, ela não comia pedra. Ela não chegava em casa e tinha que morder a mesa. Nunca rolou isso. Tem que dar chicotada. Não, eu falei, diabetes. Eu via que ela parou de comer porcaria. Pô, minha mãe sempre gostou de tomar uma cervejinha com meu pai. Ela tomava menos. Então, sabe, as coisas foram melhorando. A saúde dela foi melhorando com a diabetes. Então eu nunca tive essa visão de que a diabetes era uma maldição, algo ruim. Era algo que enche o saco, vai ter controle, vai ter que ficar ali, é um adendo a mais pra vida. E, pô, imagina eu que sou TDAH com diabetes, eu tenho que ter lembretes e lembretes de tudo, senão eu realmente sou o louco do esquecimento. Mas dá certo.
Então, pô, eu consigo, né, ter uma diabetes controlada, hoje com a ajuda de tecnologias eletrônicas e tecnologias humanas, como o papelzinho lá que eu anoto lá se eu tomei insulina ou não, enfim. Eu acho que dá muito certo. Quando a gente olha sempre pro que farta, ao invés do que falta. Porque vai faltar alguma coisa, meu. Eu não sei o que falta pra você, eu não sei o que falta pra sua família. Pra mim falta um monte de coisa, mas farta muito mais. Então eu tento me apoiar nisso, e apoiado nisso é o que eu criei o Diabeticando. Pô, o Diabeticando, que é o projeto maior que engloba o Diabetecast, ele faz exatamente isso, ele gera possibilidades. Então ele vai mostrar pra você algumas coisas que, pô, acontece com você comer a fatia média de um bolo de festa. Fiz uma publicação lá, você vai lá e, pô, minha glicemia sobe em 180, por quê? Ali eu coloquei por conta dessa quantidade de carboidratos, isso é uma média, precisa conversar com o seu médico, mas você já tem uma ideia de que, se minha glicemia tiver 100 e eu comer esse bolo, mais ou menos eu vou lá para os 300, porque vai subir 180, com 100, 280, é mais ou menos. Vale a pena eu comer 3 fatias de bolo? Será que vai subir para 700 minha glicemia? Depende da sua né? Depende do tipo de diabetes que você tem. Se o seu pâncreas não secreta insulina, sim, vai subir para 700. E aí é nisso que as pessoas se complicam. Então, quanto mais informações você tiver, fica mais fácil de você resolver qualquer tipo de coisa. E ao longo desse tempo todo do Diabetecast, claro, né, quando a gente, até uma dica para vocês, quando vocês quiserem criar um projeto novo, fazer alguma coisa para vocês, olha quem já faz isso. Olha como que as pessoas estão fazendo isso e de que forma que você pode não copiar, tá? Porque apesar de que nada no mundo se cria, tudo se copia, é co-criar algo, colocar a criatividade, criar uma atividade parecida com aquilo e, pô, existe a possibilidade, né? Existe, o mundo é para todo mundo. E quando eu criei o Diabeticando, e na sequência o Diabetecast, na verdade até o Diabetecast meio que surgiu primeiro, pô, eu coloquei o celular lá no painel do meu carro lá, gravar, e comecei a falar, e falei sobre mim, sobre o que eu achava que era diabetes, mais ou menos isso que eu tô falando aqui com vocês. E aí subi pro Spotify, tipo, mó gambiarra, uns anos atrás era bem mais complicado que é hoje em dia. E aí falei, caramba, meu, eu consigo me expressar, desabafar um pouco do que eu vivo no meu dia a dia. E como eu sou um cara esclarecido sobre o princípio e o conceito básico da diabetes, e as pessoas, infelizmente, não têm esse conhecimento, eu falei, eu posso compartilhar. Mesmo não sendo médico, acho que não o meu dia a dia, mas a minha visão sobre o que é diabetes e o que envolve a diabetes. E na sequência eu falei, pô, faz sentido eu cobrir os meus pontos cegos, porque imagina, o que eu consigo ver, o que sou eu baseado no mundo, né? Então eu comecei a falar, pô, preciso trazer convidados, pessoas que, assim como eu, enxergam a diabetes como oportunidade, né? De vida, de esporte, de lazer, de propósito, de trabalho, sei lá, e usam disso para contribuir com as pessoas, né? É uma dor que existe no mundo, não é invariável isso. Então, eu costumo falar para as pessoas, pô, mas vai passar 6 meses de qualquer jeito. Aí a pessoa fala, como assim? Fala, se você não cuidar da glicemia, daqui 6 meses você só vai estar com uma glicemia bosta. 6 meses vai passar, é fato. Aí decide o que você vai fazer agora, porque isso, daqui 6 meses você vai falar, caramba, valeu muito a pena eu ter passado por esse processo. E aí, galera, olhando e procurando essas pessoas que faziam isso, pô, eu encontrei um casal incrível. E, puta, eu adoro fazer coisas em casal. Trabalho com a Carol, minha esposa, já de longa data, em vários projetos. E eu acho que são poucas pessoas. Dá muita briga, dá várias. Vixe, é negócio, sei lá. Às vezes eu falo, vou colocar uma madeira aqui pra gente se separar. É muito louco. Mas o resultado da gente ultrapassar isso que é muito louco é muito mais louco. É o que eu falo pra ela. Eu falo, meu, imagina quando a gente ultrapassar isso, que legal que vai ser. E esse casal fazia podcast. Então, porra, a minha Carol não é do podcast, não adianta. Ela gravou um episódio comigo, mas não adianta. Né? Não vamos insistir, né? Tem gente que não tem, ou não quer fazer, não quer fazer. Então eu falei, pô, o Diabetecast eu vou seguir sozinho, até porque ela não é diabética, né? Não tem tanto, apesar de ser, a gente brinca DM3, não tem tanto envolvimento. Mas, pô, esse casal fazia o trampo juntos, meu, gravava os podcasts juntos e muito louco, porque até no projeto que envolve diabetes, eles não são diabéticos, né? Apesar de trabalharem com diabetes, não são diabéticos. Nunca conseguiram entender o que um diabético entende. Mas isso não é obstáculo.
Que louco, né? Às vezes a gente coloca um obstáculo, mas eu não, não, isso não é um obstáculo, pelo contrário. A medicina prova que isso é oportunidade, né? E quando a gente cumpre uma missão de ser a ponte para ajudar as outras pessoas, né? Tirar essa aflição das outras pessoas, eu acho que a gente tem um sono dos justos, que só quem tem o sono dos justos consegue saber o que é isso que eu tô falando, não adianta. Então, isso tudo foi um convite para você. Seguir aí seu coração, ajudar as pessoas, entender que não dá para fazer sozinho, esquece. Fazer sozinho, você pode até chegar um pouquinho mais rápido, mas aí você vai ver o grupo passando e indo mais longe. Então não faz sentido. Vai no grupo, é mais legal. E aí eu fazia todo sentido. Pô, eu queria trazer esse casal para fazer um bate-papo com eles, mas eu tenho um bate-papo paralelo com cada um que eu queria fazer aqui, então eu falei, eu vou separar, ó a maldade, separei o casal. E, pô, hoje eu trouxe a parte importante do casal, a parte que manda do casal, né? Eu falei, vou levar a parte mais importante primeiro. E, pô, hoje eu tô aqui com a doutora Fernanda Castro, que é uma endocrinologista, né? Então, olha, em algumas coisas eu entendo mais que ela de diabetes. Em outras coisas ela entende mais que eu. Aí, juntos os dois, puta, faz um time do caramba, meu. E além de endocrinologista, educador em diabetes, né? Pela SBD, eu acho que a endocrinologia não é um curso para quem vai cuidar de diabetes. É um curso para quem vai cuidar de tudo e a diabetes também. Não é só para diabetes. E aí, quando, por exemplo, a SBD, a ADJ ou qualquer outra instituição, ou até alguém, um médico, enfim, monta um curso mostrando as particularidades da diabetes, que, né, hoje a gente vai conversar bastante sobre isso, mas são várias, são muitas, é muito particular, né? Pô, eu entrevistei, sei lá, 50, 60 pessoas aqui e ninguém tem diabetes igual. Tipo, tem uma moça que fica nervosa, glicemia baixa, outra. É cada loucura. Você fala assim, pô, é realmente particular, né? Realmente inerente ao nosso corpo aí. E, pô, como palestrante aí para médicos e pacientes, eu acho que faria todo sentido. Eu separei os dois, daqui a pouco vocês vão conhecer num próximo episódio aí. A outra parte desse casal aí vocês vão entender e aí depois eu vou trazer os dois, é lógico. Mas eu hoje queria um bate-papo separado aí, até para mim poder entender a motivação e mostrar para vocês que as motivações vêm de vários lugares, né? E a gente consegue realmente fazer o que a gente quer. Então, perdoe-me aí a longa introdução. Eu acho que eu me senti à vontade aí, porque pô, são pessoas que eu conheço até pessoalmente, a gente já se viu pessoalmente, já teve aquele contato humano, e sabe quando na internet a gente conhece as pessoas assim, mas não dá pra sentir muita energia. E aí quando a gente sente que as pessoas têm uma energia boa, querem se dedicar, têm um bom coração, eu acho que, né, grandes performances aí, quando se juntam, formam potências enormes, e aí você muda tudo, arrebenta tudo. Doutora Fernanda, seja bem-vinda. Pô, tô muito feliz em conversar contigo e, meu, tocar na frente da endocrinologista. Eu não sei eu falar besteira, me desculpa, hein, meu. É um diabético fanfarrão, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer aí participar com você. O nosso podcast lá no Rebeldes com Causa foi ótimo e tenho certeza que esse também vai ser. É verdade, galera. Eu gravei um podcast com ela que eu falo pra ele, meu, eles são profissionais. Eu sou o amador aqui, eu sou o diabético que tá me divertindo ó, pra vocês terem uma ideia. Sábado de manhã, meu, sábado na hora do almoço. A gente deve estar com fome aqui gravando podcast. Então, claro, pra Fernanda também, mas pra mim, assim, eu sou um diabético que tá me divertindo. O podcast deles é profissional, meu. Eu já lancei o episódio no Diabetecast aqui, vocês conseguem ouvir. Ou depois vocês vão lá no canal deles, lá vai estar a descrição aqui no episódio lá. E é outro nível, meu. Eu fico chateado. A hora que eu vi a introdução lá do Felipe, lá no último podcast, eu falei, pô, preciso ficar mais animado no meu. Eu fiquei chateado. Mas, ó, tá de parabéns, a gente tá junto aqui. Eu acho que é isso, né? Fornecer informações para as pessoas é bem legal. E é legal gravar podcast, né? Tipo, às vezes a gente fica meio assim para começar, mas quando começa, eu não sei você, mas quando termina, eu olho no relógio e falo, eita, tipo, passou meia hora, 40 minutos? Rola isso aí também com vocês? Sim, com certeza. Que a gente vai conversando e a gente fica brincando, que é terapia, né? Que a gente vai falando, tudo que tá incomodando ali, a gente vai falando também, e aí comenta. Então, assim, acaba sendo uma forma de terapia. Essa questão de gravar os podcasts. Eu nunca pensei nisso. Genial, é verdade. Pra mim ainda. É por isso que eu tô são. É por causa do podcast, minha terapia. Pô, vocês me aguentam aí. Meu. É verdade, Fernanda, que legal.
Que legal, né, Porque, meu? por exemplo, quando tem alguma situação de algum paciente que eu não tô conseguindo ajudar e tal, e aí eu troco uma ideia no podcast, às vezes depois eu já consigo ajudar, ou então eu mando o podcast para aquele paciente escutar para ver se a carapuça serve, né? Lógico que eu não falo o que é para ele e tal, mas, né, assim, às vezes funciona. Isso é bem legal, né, meu? Realmente, é verdade, né? Assim, muitas pessoas perguntam, pô, Rafa, e como funciona a questão de direito da saúde? Como funciona isso, aquilo? Aí você manda o podcast, a pessoa escuta, e eu acho que até os diabéticos que escutam não se sentem sozinhos, né? Então é isso, pô, maravilhoso, meu, de verdade. Eu vou refletir um pouco sobre isso, porque a terapia hoje, o pessoal acha que coisa de louco, mitifica muito, não, pelo contrário. É você poder ter um espaço seguro, confortável, onde você possa compartilhar e, pô, se expor um pouco e ouvir um pouco a opinião da outra pessoa sobre o que tá acontecendo de uma forma que não tem envolvimento, né? Porque apesar da gente ser amigo, se eu conto um mega problema pra mim que tá rolando, pra mim é um mega problema. E talvez pra você fale, mas e se você fizesse isso? Aí eu falo, caramba, por que que eu não, tipo, você ter falado pra mim, é terapia o que você faz. Aí eu falei, porra, eu fiz isso 50 vezes e não tinha me ligado que é uma terapia. Então, meu, maravilhoso, meu. Eu acho que você diabético precisa ter um grupo. Tem que ter uma galera diabética, sei lá, e reclamar as pitangas lá, contar o que deu certo, pedir uma ajudinha de fazer uma atividade física, enfim. Eu acho que em grupo, certamente, a coisa se desenvolve, né, meu? Não tem jeito. Ô, É. Fernanda, você como médica, conta pra gente. Como médica hoje, né? Claro, contando aí o que você faz. Ó, que lugar que você nasceu? Do universo, né? Eu brinco, porque agora aqui é um universo diabético. E que brincadeira que você gostava de brincar quando era criança, meu? Você era médico e já queria atender as pessoas, é isso? Ó, sabe que eu já brincava de médica quando eu era pequena, assim, de ficar fingindo que tá examinando e tal. Eu até lembro disso. Mas eu gostava de muita coisa, assim. Gostava. Tinha um negócio de pique-bandeira, tinha queimada, andava de roller na rua. Então, Que assim, legal. isso lá em Juiz de Fora, no bairro que eu morava, no domingo era tranquilo. Então, dava pra brincar com essas coisas, assim, de ficar na rua mesmo. Mas e se pudesse, tipo, escolher uma brincadeira agora pra passar a tarde inteira brincando de novo, qual que seria? É porque eu não sou muito persistente nas coisas. Eu gostava de brincar um pouquinho de cada coisa. Boa, eu aceito, eu aceito. Você não é muito preciso. Eu vou te confessar que eu também tenho um pouquinho. Se você me perguntasse, eu ia falar, pô, eu gostaria de voltar e passar uma tarde inteira andando de skate, que era o que eu gostava de fazer quando eu era moleque. Eu não era muito de Aham. futebol. Eu gostava de jogar taco. Todo mundo conhece como bet. Até brinquei que tem que fazer um campeonato, vai chamar Campeonato Dia Bet. Aí vai ser um campeonato de bet, com aquele taco com as bolinhas na rua. Sei, Eu sei. talvez brincaria de skate. Mas eu tenho esse problema. Eu sou muito. Eu não consigo me apegar. Meus amigos ficam bravos que às vezes eles querem jogar alguma coisa, me convidam, eles sabem que eu vou brincar com eles por 15 dias. E depois eu vou esquecer. É normal isso de mim. Eu sou bem desapegado de conseguir ficar ficcionado muito numa coisa. Então, permitir sua resposta de não ser específica sobre. Seria uma tarde de brincadeiras, meu. Muito bom, muito bom, muito bom. E me conta, Nanda, qual que é o seu, assim, envolvimento com diabetes? Você teve algum envolvimento com diabetes, por exemplo, na sua juventude, infância? Você conheceu alguém? Tinha alguém na sua família? Como foi essa jornada aí pra você falar, pô, vou virar endocrinologista eu vou cuidar? Claro, não só de diabetes, né? Porque a endocrinologia é muito maior que isso, mas teve alguma coisa relacionada a diabetes? Assim, acho que foi um caminho, né? Um processo e foi mais por exclusão do que assim decidir por endocrinologia. Então eu sabia que eu queria lidar com pessoas, que eu gostava de clínica médica, que eu queria atender pessoas, fazer raciocínios em relação a diagnósticos e tal. E depois eu fui fazer, eu ganhei um curso de antroposofia. Aí fui fazer esse curso. E aí O que lá é isso aí, antroposofia? é assim, é um tipo de metodologia de uma visão da medicina, mas tem filosofia, tem Legal. educação, tem agricultura, que vem lá da Alemanha, e aí tem assim um tratamento mais
como se fosse olhando o ser humano como um todo. Então, enxerga, por exemplo, uma lesão de pele não só como uma ferida, uma lesão que saiu da pele, mas às vezes é uma coisa que está acontecendo porque a pessoa está angustiada, ou porque ela tem um problema no fígado, entendeu? Então, assim, faz uma análise um pouco mais complexa. E aí, algumas coisas depois, com o tempo, eu fui percebendo, assim, que, na minha opinião, era meio viagem, era meio extrapolação do que realmente acontecia, mas muita coisa eu aproveitei, no sentido de perceber a pessoa como um todo mesmo, de saber que aquilo está acontecendo, que não é um órgão que está com problema, é a pessoa toda que está com problema, né? Ou então... Eu acho que a medicina não tem uma verdade absoluta, né? Ela modifica, ela se evolui com o tempo. Acho que esse é o propósito até, né? E aí, assim, essa parte eu peguei, só que, ao mesmo tempo, nesse curso, eles evidenciaram a parte do corticoide, então o quanto que o corticoide atrapalha no organismo. Então eu tentei fugir das clínicas médicas que utilizavam muito corticoide. Então reumatologia, a parte de câncer também, né? Assim, não só pelo corticoide, mas também pela vida tão curta dos pacientes, eu também não ia tolerar isso. A parte de pneumologia também usa muito corticoide, então eu fui fugindo desses que usavam mais corticoide, e aí fiquei na nefro e na endócrino. Fiz um estágio na nefrologia, e naqueles 2 meses que eu tive lá, uns 10 pacientes faleceram na hemodiálise. Aí eu desisti da nefrologia também. Eu tô assim, não, eu acho que eu não dou conta desse negócio de cuidar pouco tempo de cada paciente, de perder tanto paciente, né? O meu psicológico não ia ficar bem. Aí eu fui para endocrinologia. Então, assim, achando que ia ser uma coisa fácil, né? Assim, não, endocrinologia é fácil. Aí entrei na residência, descabelei, né? Perdi metade dos meus cabelos nos 2 anos de residência de endócrino, porque eu vi a complexidade que era, não só a parte do diabetes, mas também, né? Porque questão de mexer com a insulina, assim, é uma microgota ali faz toda a diferença. Então, assim, a gente tem que saber lidar mesmo. E os outros hormônios também, né? Então, assim, você saber que um hormônio vai atuar inibindo o outro, e aí que vai inibir também um grupo de outros hormônios que não tem nada a ver com aquele inicial. Então, assim, você saber todo esse raciocínio é importante para você manter a saúde da pessoa. Então, assim, eu vi o quanto era complexo, estudei pra caramba, né? Trabalhei pra caramba, aproveitei minha residência ao máximo. E depois eu vi que a parte do diabetes tinha ficado um pouco defasada ali, que na minha residência tinha um pouco mais pro diabetes tipo 2, mas eu tive pouco contato com quem tinha diabetes tipo 1, e o pouco contato que eu tive na residência, eu vi que eram as pessoas que mais precisavam de um auxílio ali, porque um pouquinho que saísse do basal ali, da rotina daquela pessoa já descompensava, e a gente tinha que saber ajudar como evitar essas variações tão gritantes. Então eu fui estudar, né, para esse lado aí do diabetes, e vi que eu gostava, que eu conseguia ajudar aquelas pessoas, que tinham poucas pessoas que conseguiam realmente estudar sobre isso e ajudar em relação a parte da insulina, de como funciona no organismo e tudo. E depois fiz o curso, né, do Educando Educadores. Passei lá uma semana no acampamento da DJ, acompanhando ali crianças e adolescentes e colegas também que estavam fazendo o curso comigo. Alguns tinham diabetes, outros não, mas, assim, foi uma semana, um intensivão ali. E antes eu já... Não, faz total diferença, né, meu? Você viver o negócio ali, putz. E aí você volta, assim, com uma vivência muito maior e muito mais empolgada, né? Pra estudar sobre aquilo, e pra expressar também, né? Como que funciona alguma coisa que você descobriu, né? E como que é individual também, né? Então, assim, como que... Realmente, é como você fala. Cada diabetes é de um jeito, cada pessoa é de um jeito. E a gente tem que tentar ajudar cada um de uma forma. Então, por isso que eu tento fazer de uma forma individual. Eu até gostaria de otimizar o meu serviço, porque eu tenho muitos pacientes, mas eu sei que não dá, porque cada um é um. Então eu tenho sim que ali abrir
o prontuário de cada um, né? Tipo, vou cuidar daquele paciente, então tem que abrir o prontuário dele, né? Rever a história dele, abrir ali o aplicativo que ele anota as glicemias, abrir o aplicativo que vai me mostrar os sensores, né? Que vai me mostrar como que tá a variabilidade glicêmica e tudo. E aí sim, abrir os exames. Então, assim, é todo um conjunto daquela pessoa. Então, são vários fatores que vão influenciar ou que vão estar refletindo a vida daquela pessoa. Então, assim, realmente tem que ter tempo para dedicar para cada paciente. Ah, mas muito louco. Eu tenho um amigo meu, o Brendo, tamo junto, hein, Brendo? Tô falando mal de você, não. Mas no bate-papo com ele, ele falou, mano, eu não acreditava nisso. A gente conversando, eu tentando ajudar ele pra ele entender o porquê que tava subindo muito a glicemia dele perto do almoço. E, meu, o cara comia, tipo, um pouquinho de arroz e feijão e um bife, frango, e a glicemia subia. Falei, mano, tem alguma coisa errada, velho. Aí um dia a gente conversando, ele falou, peraí, deixa eu só pegar o suco. Aí eu falei, pegar o quê? Aí ele falou, é que depois do almoço eu tomo um copinho de suco de laranja. Eu falei, mano, você tá de brincadeira, velho. Aí ele falou, mas é suco de laranja sem açúcar, eu não coloco nada. Às vezes é até azedo. Eu falei, não, mano. É sério, todo dia. Ele falou, todo dia. Eu falei, então vamos combinar. Amanhã sem suco de laranja, velho. Não, mas aí ele falou, será que é? Eu falei, vamos combinar. Aí ele mandou um áudio, mano, obrigado, velho, era o suco, porra, cara. Tipo, 8 meses na empresa, 10 meses na empresa, aí com a glicemia alta todo dia, porque tomava o suco, não sabia o que era, ficando mal, foi cortando alimentação, mas não sabia que era suco. E que louco, é uma informação básica, que talvez pra mim, pra você, pra muita gente é relevante, né? Mas pro cara ali, se ele não tiver ali a orientação, o acompanhamento do médico, olhar e falar, meu, toda vez no seu almoço fica alta, tem essa variabilidade no almoço? Por que tem esse pico todo dia no almoço, em médio prazo? Mas o que você... Aí vai descobrir, depois de muita investigação, que o problema não tava no almoço, tava no suco. Então, putz, é realmente o que você falou. Eu fiquei com uma dúvida, assim, que nem você comentou. E isso eu vejo, já conversei com alguns médicos, enfim, que a endocrinologia, ela não é voltada para diabetes, claro, é voltada para o sistema endócrino do corpo humano, que tem várias funções aí. E hoje em dia, não falando mal, mas acho que validando, eu fiquei com o sentimento de que tem muitos médicos endocrinologistas, até porque eu já passei por uma dessa, que não fazem nenhum curso sobre especialização em diabetes. Consequentemente, o conhecimento é o básico, e ele segue atendendo pessoas e pacientes com diabetes. Eu vejo muita gente que fala, não, meu médico mandou tomar, tipo, 60 de insulina basal, aí eu tomo 10 de regular de manhã, 10 de regular no almoço, 5 de... Aí eu falo, mas é tudo fixo, é tudo assim... Então, a realidade é mais ou menos essa, né? Tem muita gente que não entendeu ainda que a diabetes é variável e personalizável para cada pessoa, porque uma vez eu passei no endócrino que falou, cara... Na boa, eu gosto de gordinho e diabético tipo 2, cara. Diabetes tipo 1 não é minha praia, meu. Ele falou, e outra, daqui a pouco seu plano de saúde muda, aí eu não consigo mais te atender, não vai ser bom nem pra você. Então, eu vou fazer a análise básica do seu perfil, mas eu não tenho conhecimento pra poder mudar a sua insulinoterapia. Porque ele falou, eu lembro que eu era faz uns 5, 6 anos, ele falou, você é diabético há mais de 20 anos, cara. Com o seu controle aqui, você entende mais do que eu da sua diabetes. Então, continua fazendo o que você tá fazendo. Vamos só fazer os exames básicos. Se tiver tudo ok, ok. Aí você fica meio, caramba, mas... Tipo, eu queria um cara pra me ajudar com a diabetes. Então, rola muito isso, né, Nanda? Acho que, no geral, assim. Sim. Tem muitos colegas que tentam visar mais a parte de estética, né? Ou mesmo de saúde, mas que não tem essa habilidade com... A insulina mesmo, em si, Sim. né? Os outros remédios são muito mais fáceis de lidar, porque a gente já tem uma expectativa de como eles vão agir, né? O remédio abaixa a glicose só se ela sobe, ou só se a pessoa come. Então, assim, facilita muito, né? Tipo, o remédio é meio inteligente, a insulina não é muito inteligente. A insulina vai lá e faz o que ela veio fazer. Então, assim, ela não modifica a ação dela de acordo... de acordo com o que a pessoa come ou de acordo com o que a pessoa faz. Ela age, pronto, a pessoa que se vire, né? Então, assim, realmente é mais difícil lidar com insulina do que com comprimido. E quem tem diabetes tipo 1 não tem tantos compensadores e nem produz um pouquinho mais de insulina para completar o que faltou, né? Quem tem tipo 2, às vezes usa insulina, ainda tem um pouquinho ali de produção que consegue completar. Agora, quem tem diabetes tipo 1, não. Então, assim, realmente não são todos os colegas que estão dispostos a fazer esses raciocínios, né? E a individualizar o tratamento e tudo.
Agora, essa questão de dose fixa, infelizmente, mesmo eu que sei ensinar a contagem de carboidrato, que incentivo, né, que faço de tudo para o paciente perceber que faz diferença o que ele come. Eu tenho pacientes que preferem comer todo dia o mesmo dose tanto fixa. do que fazer merda, a contagem, né? Então, assim, infelizmente, eu tenho pacientes com dose fixa. Ou então o paciente não tem cognição mesmo, né? Então, assim, e não vai ser um paciente que vai estar escutando esse podcast, né? Porque ele nem sabe o que é podcast, nem tem um celular. Então, assim, realmente é paciente que tem dificuldade mesmo de entendimento. Então, ele mal, se você escreve assim, aplicar 10 unidades antes de cada refeição principal, ele não sabe o que ele tem que fazer. Então, você tem que colocar, aplicar 10 unidades antes do café da manhã, aplicar 10 unidades antes do almoço, aplicar 10 unidades antes do jantar. Aí ele vai saber fazer. Né? Isso quando sabe ler. Eu tenho muitos pacientes que não sabem ler. Então você tem que ficar fazer repetindo, desenho, alguma coisa do fazer tipo pra ele poder desenho, entender. falar para ele repetir, levar a canetinha, fazer, para ele guardar na cabeça, para ele saber fazer. Mas Isso ao é mesmo ser tempo médico, tem né? paciente... Oi? E isso que é ser médico, que eu acho, né? Porque... Sim. Tem paciente que fica com, tipo assim, com vergonha de falar pra gente que não sabe ler. Né? E aí você percebe que é um paciente que nunca segue a receita. E aí você vai ver, ele não tem um apoio familiar que vai ajudar ele a conferir. Às vezes o farmacêutico ajuda um pouco, o médico ajuda um pouco, a enfermeira ajuda um pouco, mas ele não tem uma memória, talvez, para guardar todos os dados de todos os remédios. Né? Então, assim, a gente tem que desenhar, tem que propor separar em potinhos comprimidos, ou contar os cliques. Eu tenho paciente que é cego e que ele mesmo aplica insulina, que ele não tem ninguém para aplicar para ele. Então, a gente arrumou a caneta para ele, que aí com a caneta ele consegue contar os cliques. Que legal, que antes meu, ele enchia uma seringa inteira de insulina e aplicava. Tipo, tanto que desce e ia. Então, assim, quase morria quase todo dia. E aí, até a gente descobrir, né, que era porque ele mesmo estava aplicando. Quem que ia imaginar um paciente cego, ele mesmo aplicar insulina nele? Será que o clique da caneta de insulina é pra isso? Ó, pra você que não Pode sabe, ser que tá ouvindo a seja, gente pode aqui ser que seja. e nunca ouviu um clique de insulina, ó, essa aqui é uma insulina basal. Então, cada clique desse é uma unidade. Ó, escuta pra vocês verem, ó. Então, o que o paciente cego faz? Vou aplicar 5 unidades, ele faz 5 unidades. E aí ele Pra mim aplica não 5 entrou o unidades. áudio, não. Não entrou? Ó, eu vou colocar Não. meu microfone no máximo. Não. Não, talvez na gravação aqui as pessoas consigam perceber. Se vocês não perceberam, enfim, é um cliquezinho bem pequenininho e na minha caneta de ação rápida também tem um cliquezinho. Não sei se vocês vão conseguir ouvir, ó. Talvez você não consiga perceber o áudio aqui porque ele não captura, mas enfim. É um clique, é tipo de uma roldaninha, então cada um faz tec, 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 e a pessoa conta. Putz, genial, né, meu? Eu acredito que até poderia ter sido feito sem esse cliquezinho, porque aí não necessitaria de uma engrenagem para poder travar tanto, é menos gasto em produção, mas com a engrenagem faz barulho, aí quem é cego pode utilizar. Às vezes é até já feito pela indústria, né? Mas genial, eu tenho certeza, Nanda. 1% dos médicos tem essa sacada aí. O resto ia falar, putz, não sei, vai ter que pedir pra alguém te ajudar. Muito legal, meu, muito legal, de verdade. Fiquei assim, impressionado porque uma coisa tão simples que, putz, pode salvar a vida de uma galera, né, que é cega e que não tem condições de mensurar a quantidade de insulina. Genial, bem legal, meu. Não, e mesmo quem enxerga, igual eu te falei, tem gente que não sabe ler, então, mesmo os números vai ter dificuldade. Então, às vezes, a gente tem que colocar a canetinha na mão do paciente, falar, ó, conta aí até 10, né? Faz os cliquezinhos até 10 e me mostra. Aí, quando vê a pessoa contou até, levou lá no 50. Então, não, tá errado, faz de novo. Né? Então, assim, você tem que treinar com o paciente para ser uma aplicação segura de insulina também. Né? Então, assim, isso que é individualizar. E eu tenho pacientes que falam, não, se for para poder ficar contando carboidrato ou medindo a glicemia, eu não vou aplicar insulina. Ou que não fala isso, mas você percebe que ele vai fazer isso, ou vai, volta, né, várias vezes e não dá certo. Então, será que tá acontecendo isso, né? Assim, tá dando para aplicar insulina ou não tá tendo tempo, né? Eu já até pergunto assim para ver se a pessoa responde a verdade. Então, assim, eu não sou da médica que briga, né?
Normalmente eu brigo quando o paciente combina comigo, a gente faz todo o treinamento e ele combina comigo. Não, eu vou fazer isso, vou aplicar e tal. Assim, tem certeza? Tá bom desse jeito? Ou você quer que eu proponha um outro jeito? A pessoa não fala, não, tá bom e não sei o quê. Promete que vai fazer e volta, não fez nada. Aí eu fico chateada. Né? Agora, quando a pessoa, tipo, eu só falo assim, ó, você tem que fazer isso, isso e isso. Tá bom, tá bom. E ela volta, não fez, eu não vou ficar brava, entendeu? Eu vou falar, não, acho que eu que impus, né? Eu não combinei com ela. Então vamos combinar, vamos ajustar pra vida dela pra ver como que vai dar certo. Então, e a pessoa acha que tá mentindo pro médico da vida dela. Tipo, faz sentido. Eu vou no médico com dor, chego lá e falo: Oi, doutor, o que você tem? Não, nada. Tô bem. Ah, então beleza, vai pra casa, assim, valeu. Né? Aí chega em casa e fala: Nossa, eu tô com dor, fui no médico, o médico não resolveu. Você fala: Meu Deus. É mais na brincadeira, é mais ou menos isso, né? Não tem jeito. A Elô, da puta parceiraça minha, tem 2 casos que ela conta que o cara tava. Por conta da insulina, como que é? Ele tava aplicando a insulina, colocando no café para tomar com café. Porque falou que ele tinha que tomar tantas unidades, então ele aplicava no café. E teve um outro caso de um médico que mostrou pro paciente como que aplica a insulina numa laranja. Então ele tem uma laranja no consultório, toda vez que o paciente vai lá, ele fala, é assim que aplica, ó, segura a laranja, viu? Assim, tá? E aí ele fez isso com o paciente voltava a glicemia toda zoada, ele falou, paciente, como que o senhor faz? Ele falou, eu pego a laranja, aplico a insulina e chupo a laranja. Tipo, pra gente, ai, nossa, que engraçado, mas ele tava fazendo isso como tratamento, porque foi o que o médico ensinou pra ele, ó, pega a laranja, aplica a insulina. Eu já tô pensando aqui, será que algum paciente deixou de aplicar insulina porque não tinha a bolinha que eu mostro? Vou perguntar da próxima vez. Tem que aplicar na bolinha, né, a bolinha. Eu não tenho a bolinha, então não apliquei, né, tipo isso. Não, mas eu falo bem claro, tipo, finge que essa bolinha é a sua barriga, em casa você vai aplicar na barriga. Eu normalmente assim, falo isso. Sim, mas... seria realmente engraçado se não fosse trágico, mas aí, infelizmente, a cultura das pessoas não é igual, né? A gente se acha, que nem você falou, tem muita gente que não tem. Se eu não me engano, 40% só da população mundial tem celular, tipo, tem 30 ou 40% da população que nunca viu internet, não tem acesso à internet. Como assim, galera? Pessoas que moram em locais que não têm acesso. Então, a gente acha que todo mundo tem que saber. Nossa, é tão óbvio. Não, às vezes não. E eu fico orgulhoso quando eu vejo um médico que pega a caixa do remédio, faz uma estrelinha, aí vai lá na receita, faz uma estrelinha também, igual 10 horas da manhã e 10 horas da noite. Pô, maravilhoso isso. O cara saber que tem que tomar de manhã e de noite. Então, eu acho que isso é ser médico. Eu acho que, né, na teoria, depende do que já tem até o medicamento pronto. Mas ser médico é ter essa questão humana aí e diferencial do geral, né? Orlando, e uma dúvida, assim, ó, no geral, fora de diabetes, claro, o que a tecnologia faz, É muita coisa, né? O sistema endócrino do corpo é muito complicado. O que tipo vai? Qual o problema que, se eu tiver, um endocrinologista pode me ajudar? Tem os problemas relacionados à tireoide, que é uma glândula endócrina. Tem os relacionados à hipófise, que é uma glândulazinha que fica aqui atrás, assim, atrás da testa, né? Lá dentro do cérebro, que ela comanda todas as outras glândulas endócrinas. Então, o hipotálamo ali, que é uma partezinha do cérebro, produz algumas substâncias, joga na hipófise. A hipófise produz outras substâncias e joga no sangue. E do sangue, cada substância vai cair numa glândula e mandar produzir um hormônio diferente. Então, assim, tem a adrenal, que é uma glândulazinha que fica em cima do rim. E normalmente essas glândulas, assim como o pâncreas, né, são glândulas duplas ou triplas, então elas têm várias funções diferentes. Então, assim, o pâncreas é um órgão que ele tem a parte endócrina e a parte exócrina, que produz parte digestiva, né, de substâncias digestivas. Agora, os outros órgãos têm também a parte, assim, essa parte do órgão produz tal hormônio que vai acelerar o coração. A outra parte do órgão produz uma coisa que vai frear o coração. Então, assim, tem os opostos também. E tem por exemplo, esse hormônio que a tireoide produz vai atuar no corpo inteiro. O outro hormônio que ela produz vai atuar só no osso. Então, assim, tem essas questões, assim, bem complexas, sabe? E o que eu falo, assim, que eu cheguei na residência e levei um baque, foi porque eu achava assim, o hormônio vai lá e faz a ação dele.
Tudo bem, só que quando você dá de forma exógena, né, de fora, aplica um hormônio, toma um hormônio, ele inibe o produtor. Então você para de produzir o que você produzia. Então, assim, vira uma bagunça, né? Porque aí, por exemplo, uma pessoa lá que foi lá, não, eu tô cansado, não tô conseguindo malhar, vou tomar testosterona. E aplica a testosterona. Aí a testosterona que a pessoa aplicou vai lá na hipófise, na glândulazinha que manda o testículo produzir testosterona e fala assim, ó, já tá entrando testosterona, não precisa produzir mais. Não produz nada, assim. Então a pessoa pode ter uma baixa de testosterona, mesmo tomando testosterona, ou logo, um pouco depois que aplicou, sabe? Então, assim, vira uma bagunça. E nem sempre exemplo, a pessoa consegue voltar a produzir sozinha. Que louco. Uma insulinoterapia feita de forma inadequada, antecipadamente, pode fazer com que um pâncreas pare de produzir insulina, por exemplo, ou não? Aí eu viajei muito. Então, o pâncreas é diferente, porque ele não é comandado pela hipófise. Ele é comandado pela entrada de glicose ou não. Tá. Mas, por exemplo, um diabético, tipo 2, que ainda se cuida com remédios. Aí o médico, de uma forma equivocada, coloca ele na insulinoterapia. Isso pode fazer com que o pâncreas dele diminua a produção de insulina e ele... Não o pâncreas é um órgão diferente. Ele não tem esse eixo, entendeu? Assim, o que pode acontecer é que ele vai ter mais hipoglicemia. E aí o fígado dele vai ter que produzir mais glicose e ele vai ficar nessa, do fígado ter que produzir glicose para compensar a insulina, e aí o fígado produz glicose, a insulina guarda. O fígado produz glicose, a insulina guarda. Ele pode ganhar peso, porque aí vai estimular a fome, ele vai comer mais, né? Então, assim, uma insulina entrada precocemente, ela inicialmente pode dar uma folga para o pâncreas, se ele estiver sobrecarregado, mas depois vai acabar estimulando o apetite, e a pessoa, se ela comer mais para não ter hipoglicemia, ela vai ganhar peso. Então, assim, o pâncreas é um órgão diferente, ele não é comandado por esse mesmo eixo que manda nas outras glândulas. Sim. E tem também, por exemplo, o osso, né? Porque é endocrinologia e metabologia. Então tem o metabolismo do colesterol, o metabolismo do osso, o metabolismo das gorduras, o metabolismo do carboidrato. Então também entra esses metabolismos dentro da minha área. Tem pessoas que têm problema em metabolizar um macro ou micronutriente específico. Existe isso? Tem sim. É mais raro, né? Mas assim, a gente mexe, por exemplo, uma pessoa que tem osteoporose, o endocrinologista também pode tratar. Né, uma pessoa que tem colesterol alto, só que acaba que algumas outras especialidades também tratam. Então, assim, o cardiologista também trata do metabolismo do colesterol, o reumatologista também trata do metabolismo ósseo. Então, assim, cada um, assim, acaba cruzando um pouco as áreas, mas o endocrinologista cuida também dessa parte. Então quer dizer que essa história de pâncreas morto aí dos diabéticos aí é uma falácia. O pâncreas tá bem vivinho lá, fazendo um monte de coisa. Tá bem vivinho, fazendo um monte de coisa, né? A célula beta é que parou de funcionar. Algumas células alfa também param de funcionar. Agora as outras células todas do pâncreas estão funcionando tranquilo. Sim, a não ser que a pessoa teve uma pancreatite, né? Alguma outra coisa sim. Realmente consumiu o pâncreas inteiro. Aí tem os outros fatores. Mas falando de pâncreas, que é o diabético, né? A gente gosta de falar de pâncreas. Fora a produção da insulina, você comentou que ele produz... algumas coisas para poder auxiliar na digestão. Tem outras coisas que ele faz também? A gente nunca falou sobre isso no podcast, eu fiquei curioso. Ele produz algumas substâncias e libera ali, junto com o canalzinho do fígado, libera ali dentro do intestino, na parte ali do duodeno, e aí ele produz as enzimas pancreáticas para poder ajudar na digestão. Entendeu? Pô, que legal. Então, aí até tem gente que tem pedra na vesícula, e aí a pedra da vesícula entope um canalzinho que é comum pro pâncreas, e aí a pessoa pode ter uma pancreatite por conta da pedra na vesícula. Só que normalmente essas pancreatites, elas não vão matar todas as células do pâncreas, então a pessoa dificilmente vai ficar com diabetes por ter tido a pancreatite, a não ser que tenha sido uma pancreatite muito grave, que não foi tratada a tempo, né, ou um câncer de pâncreas, alguma outra coisa que obstruiu. Agora, só a pedrinha não vai fazer a pessoa ficar com diabetes.
E às vezes eu vejo alguns, aí uma pergunta muito fora da curva aqui, mas eu vejo alguns diabéticos, por exemplo, transplantados, que vão lá e transplantam o pâncreas. E às vezes eu vejo alguns diabéticos que falam, no meu caso não era só o pâncreas, tinha que transplantar outros órgãos e tudo mais. Por exemplo, hoje em dia, claro, não é tão comum, até porque eu entendo que é numa necessidade mais extrema, mais urgente. Mas aí um transplante de pâncreas é basicamente substituir o pâncreas, que aquela célula beta lá tá com problema por um pâncreas que não tem esse problema, e aí eu volto a produzir insulina e deixo de ser diabético. É mais ou menos isso? Na verdade, não substitui, você acrescenta um pâncreas novo. Porque Ah, se é? Não você tira o tirar o seu? pâncreas que tá lá, você fica com 2 pâncreas. Eu tenho paciente que tem 4 pâncreas. Porque não deu certo, deu Não rejeição e ele deu colocou certo, outros. fez outro, não deu certo, fez outro. E aí não pode tirar o que colocou. Até pode, mas às vezes já tá assim, tão. O corpo já fez um monte de capinha naquele órgão que Deixa lá, é aumenta melhor, né? o risco cirúrgico da pessoa, né? Mas assim, o pâncreas que a pessoa nasceu com ele não tira. O rim também não tira. Só põe outro, porque esses órgãos eles têm outras funções. Por exemplo, você sabia que o rim produz glicose? Olha, informação nova! É. Não. O Como fígado você assim? sabia, né, que produz Sim, o fígado glicose. sim. Fígado sim, O mas o rim rim também não. produz glicose. É mesmo? Então, assim, o rim também tem outras funções, além, né, de filtrar o sangue e Sim, fazer sair na urina, né? Então, assim, sim. a gente tirar um órgão que tá ali, ele não tá cumprindo uma das finalidades, ou duas, mas as outras ele tá cumprindo. Então, você tirar dali e esperar que aquele órgão novo faça todas as funções, ainda não é possível. Agora, você pode substituir, por exemplo, um transplante de pâncreas. Então, você transplanta o pâncreas de uma pessoa, né, que morreu e tal, para uma pessoa viva, e aí coloca lá o pâncreas que ainda produz insulina, liga ele numa artéria, numa veia, e aí o que ele produzir vai cair na corrente sanguínea daquela pessoa, e vai ter insulina ali, então vai fazer a função que o pâncreas da pessoa não está conseguindo fazer. Mas ele não vai. Você não vai ter ligado ele no intestino para ele liberar as substâncias do intestino. Então ele vai produzir ali algumas substâncias e o corpo Que mesmo vai legal. reabsorver. Sim. E aí, por exemplo, o cara tem 4 pâncreas, o corpo pode rejeitar, falar, não, esse órgão não é meu, tem outras composições aqui biológicas que eu não quero, ele isola o órgão, é isso. Não sei se você lembra assim de época de escola, de tuberculose, de outras doenças que fazem granulomas, então ele pode isolar o órgão mesmo. Ou simplesmente rejeitar e dar uma necrose, né? Tipo, o órgão morre e fica ali, depois pode ser retirado ou ficar ali mesmo e o corpo mesmo reabsorve. Então, assim, Puta, que legal, não né? vai ser um corpo estranho ali, ele não vai aproveitar o que aquele pâncreas produzir. Sim. E na diabetes, Nanda, o que vai rolar aí, você acha? Agora, na sua opinião, claro, como médica, com tudo que você vê, você deve ter acesso a outras coisas que a gente, como paciente, tem, né? Enfim, o que você acha, tipo, daqui 10 anos, na sua opinião, assim, você acha que vai estar curado, com pâncreas biônico espetado no peito? O que você acha que vai rolar? Eu acho que um próximo passo para as bombas de insulina, que eu acho que é um passo bem arriscado, tanto quanto um transplante de pâncreas, que é jogar a insulina já direto na mesma veia que o pâncreas joga, entendeu? No mesmo local ali que o pâncreas produz a insulina e joga, seria Caramba, a que legal. bomba artificial produzir isso e jogar naquela mesma veia, né, no mesmo vasinho ali. Então, esse seria o máximo, né, que poderia acontecer de uma forma artificial. Sim, e ainda assim com auxílio de tecnologia e de certa forma, eu sei, a gente quer a cura, né? Porra, é chato ser diabético, né? Agora, deixa eu ver o tamanho de diabetes. Tá 132, tá bom. Mas, tipo, putz, é chato ser diabético, meu. Tava 190 quando eu comecei o podcast, agora tá 130. Será que daqui meia hora eu vou ter uma hipo? Porque tá baixando, meu. Então, olha a preocupação que eu tenho que ter, mas aí eu vou sair, vou almoçar, e aí a glicemia tá baixando, eu almoço, tomo insulina antes. Mas se eu tomar como já tá baixando, vai dar uma pancada. Então eu começo a comer e tomo insulina. Então são várias variáveis que você vai vivendo no dia que, puta, acaba ficando chato. Você acha que assim, cura daqui um bom tempo, né?
É, assim, falam em conseguir a cura do diabetes há mais de 50 anos, né? Então acho que eu seria bobinha em falar, não, daqui 10 anos já vai ter cura. Tipo, falavam isso há 50 anos. Então, assim, e isso aconteceu não por falta de estudo, não por interesse da indústria farmacêutica, como, né, algumas pessoas ficam falando. Sim, Acho que sim. mais porque fizeram o teste e não deu certo, né? Então, transplantaram o pâncreas. Tudo bem. A pessoa deixa de ser diabética ali durante um tempo, mas o corpo pode rejeitar, mesmo tomando os remédios direitinho e tal. Aí a pessoa volta a ser diabética. E tem também as pessoas que não toleram os remédios. E aí perde o pâncreas. Tem pessoas que morrem na cirurgia. Tem pessoas que morrem de infecção, porque o remédio que você toma para poder segurar aquele pâncreas transplantado diminui a imunidade. Então também diminui a imunidade contra infecções. Então por isso que a gente não indica transplante de pâncreas para todo Pra mundo. qualquer um, sim. Que nem todo mundo que morre consegue doar o pâncreas. Outra que o risco é muito grande, né? Tanto o risco da cirurgia, quanto o risco de tomar os remédios e pegar uma infecção, quanto o risco de ter uma rejeição, porque dependendo da intensidade que o corpo rejeita aquele órgão, ele pode ter como se fosse uma sepse, né? Igual o povo que estava com Covid aí, tinha, né, uma reação muito exacerbada, que falia todos os órgãos. Então, assim, pegar uma pessoa que tá ali bem, aplicando a insulina dela, tal, tendo que pensar, lógico, igual você falou, né? Ficando com medo, tendo que pensar o tempo inteiro, fazer contagem e tal, mas pelo menos ela tava viva, né? Então, assim, pegar uma pessoa que tá bem e você colocar ela para poder fazer um transplante de pâncreas e morrer daquele transplante, né? Assim, eu acho que não vale a pena. Então, por isso que as pessoas que são transplantadas são as que são hiperlábeis. Então, assim, que em 5 minutos vão de 40 a 400. Entendeu? Isso não acontece normalmente. Isso acontece só com algumas pessoas específicas que essas sim precisam de um transplante de pâncreas. Porque até bombas de insulina não dão conta, porque a insulina cai na pele, não cai na veia lá que já vai direto pro fígado, pro intestino, né, pros outros órgãos. Então, assim, realmente a gente tem critérios para cada tipo de tratamento. Legal. E a gente falar que já vão ter criado um remédio que vai inibir as células, os anticorpos que vão contra o pâncreas. Então, o pâncreas vai ter uma resistência contra aqueles anticorpos. Até pode ser que descubram um remédio, né? Até já está em estudo bem avançado esse remédio. Só que pode ser que não dê certo. Pode ser que chegue lá no final e não dê certo. Ou que, usando aquele remédio, apareçam vários tipos de câncer na pessoa. Então, a pessoa, não vai ficar com diabetes. Mas vai ter outros problemas. Então, assim, por isso que até hoje não conseguiram descobrir uma cura. Porque o corpo humano, ele não é uma máquina, ele não é previsível. Ele tem várias outras variáveis não esperadas. Você já chegou a se perguntar assim, qual reunião, como que foi a reunião que rolou, onde falaram, vamos criar um corpo humano? Vai, coloquem as ideias de vocês na mesa aí, vamos chamar uns engenheiros aqui para eu cada vez que conheço mais e mais e mais e mais, eu fico cada vez mais, caramba, mas como assim? Mas como assim? É tão... Eu tava falando com um amigo meu, enfim, que é... Como que ele é? Ele é um cara que... Ele é um cara que mexe só com microscópio, é um estudiante lá, um cara, eu fazia muito evento médico, e ele era um tradutor, porque ele era multilingües lá, porque ele era o único cara que mexia com isso. E na época eu até perguntei pra ele, falei, meu, por que não tem cura da diabetes? Ele falou, porque a cura da diabetes, imagina que tem uma formiga. A gente já viu a formiga. E pra curar a diabetes, eu tenho que arrancar a cabeça da formiga. Se eu arrancar a cabeça, eu curo a diabetes. Só que eu tenho uma bola de canhão, velho. E aí eu não consigo atirar na cabeça da formiga, meu, porque é muito complexo o sistema. Ele falou, então hoje a ciência já tem até o conhecimento básico do que poderia... Já, mas ele falou, as variáveis são muitas, mano, e toda vez que aplica a variável, vem algo que fala, não, vocês estão errados. Aí, puta, aí se perde 2 anos de estudo, 1 ano de estudo, 6 meses de estudo, que seja. Aí, às vezes, o investimento não volta, aí se atrasa tudo. Ele falou, então, cara, é muito louco isso. Ele falou, vai rolar a cura de tudo? Vai, mas ao mesmo momento que curar aqui, vai nascer outra coisa ali, porque o corpo humano, ele tá condicionado ao ser humano. Ele falou, e o ser humano é uma merda. A gente tava comendo, tipo... Eu não lembro o que a gente tava comendo, era uma coisa zoada. Ele falou o que a gente tá comendo, velho. A gente tá falando disso. Ele falou, então, enquanto a gente for assim,
a gente vai causar umas coisas muito loucas aí que, infelizmente, a medicina às vezes não tá nem preparada. Ele falou, então, a gente tá estudando, cara. Ele falou exatamente o que você falou. Ele falou, essa ideia de que a indústria farmacêutica não tem interesse. Ele falou, mano, Essas a indústria teorias de farmacêutica... conspiração, né? Ele falou, ela pivota pra cá, muda os investimentos e começa a fazer outro remédio. Ele falou, ela muda e começa a fazer AS e vai vender AS. Ele falou, mano, não se preocupa com isso. E se dá ruim, eles desmontam a indústria farmacêutica, cada um vai com 10 bilhões pra casa e eles morrem felizes. Ele falou, então o problema não é esse, de verdade. Claro, tem um posicionamento de mercado, hoje os interesses já não são mais das pessoas, são das instituições, mas mesmo assim ele falou, eu não acredito nisso, cara, nessa viagem de que, falou, para com isso, meu, que isso? Ele falou, não consigo entender a evolução da humanidade dessa forma, mas, né, enfim, tem gente que acredita nessa teoria maluca da conspiração aí de que não, eles querem que a gente tome remédio, vender remédio. Pode ser algum caso específico ou outro que contagiou tudo, mas eu acho que num panorama geral, até de evolução da humanidade, isso cai por terra depois de algum tempo, mesmo que for aplicado, enfim. Então é realmente entender que a gente tá indo, né? Mas acho que quando a gente fizer nossa parte aí e entender mais sobre diabetes, né? Principalmente, pô, vocês médicos aí, imagina se todos os médicos entendessem o mínimo que você entende sobre diabetes. Seria um puta diferencial, meu. Mesmo o cara que não é endocrinologista, porque, né, ele poderia contribuir com isso de alguma forma. Poderia salvar muita gente, né? Sabe? Né, enfim. Ô, Nanda, pra gente poder fechar o nosso bate-papo, pergunta mais difícil que cantar uma música ao vivo. Ô, louco, meu, agora... Não, tô brincando. É a pergunta mais legal que eu já fiz e a pergunta mais legal que eu já respondi. Até porque essa pergunta, ela sempre me dá uma sensação de que, putz, eu tô fazendo o que eu vim fazer. Eu acho que, em essência, a gente se conecta através disso. Então, conta aí pra gente, Nanda, quem é você, mas sem falar o que você faz. Cri. Essa não é com o cérebro, essa é com o coração, hein? Nossa, acho que eu sou tanto o que eu faço que é difícil. Então conta aí quem é você, mas você não vai poder falar o que você faz, meu. Dá um jeito aí. Esqueci de treinar essa. Não, essa é sem treino, meu. Essa, se for treinada, não tem graça, meu. Porque é pelo coração, não é o que tá acontecendo agora, não é através de treino. E, pô, como você não tá treinada, meu? Ô, me ajuda aí, meu. É sem falar, tipo, a parte de profissão, né? Essa parte você corta, viu? Finge que eu respondi prontamente, entendeu? Ah, com certeza. Vou cortar. Pode deixar, ó. Pode Com deixar. certeza. Vocês viram, né? Que eu tô cortando, galera. Qualquer coisa, eu cortei. Pronto. Eu só vou divulgar se você cortar essa parte. Aquelas assim, né? Pô. Então começa assim, ó. Sou vingativa. Não, brincadeira. Sou manipuladora, né? Obrigado. Deixa eu ver. Acho que eu sou uma pessoa que sempre quis fazer o bem para as outras pessoas e quis ver as outras pessoas bem, assim, felizes e tudo. Nem sempre consigo, mas tento, assim, evitar atritos e tudo. É lógico que eu gosto de estar sempre certa, né? Então, como qualquer pessoa. Então, assim, acabo, às vezes, impondo algumas situações e até estudando para poder estar certa, né? Então, a gente vai buscando ali, mas ao mesmo tempo querendo ter a sensibilidade de enxergar o que a pessoa gostaria que eu fizesse. Nem sempre eu acerto, mas eu tento enxergar ali com os olhos da pessoa para ver o que ela faria. Mas é lógico, acho que isso é impossível a gente conseguir com todas as pessoas, né? Mas acho que é isso. Acho que eu sou uma pessoa que quer ver as outras bem, assim. Pô, acho que eu não falaria isso, eu falaria tudo isso, porque é tudo isso, né? De verdade, não são todas as pessoas que querem ver todo mundo bem, né? Aliás, eu acho que todo mundo quer ver todo mundo bem.
mas não é todo mundo que faz o que é necessário para ver todo mundo bem. E aí tem uma discrepância muito louca nisso. Uma vez eu fui num evento com 30 mil pessoas, um evento do Primo Rico, não sei se vocês conhecem aí, o Thiago Negro, devem ter ouvido falar dele, enfim. Faz algum tempo, já uns, sei lá, uns... Putz, já faz... Tô ficando velho, faz uns 4 anos já. Antes dele estourar, muito estourado. Então fui no evento, 30 mil pessoas, ele entrou no palco, a primeira pergunta que ele fez pra todo mundo foi: quem aí não está com o corpo que queria? Aí eu falei, ué, nutricionista? Aí uma galera levantou a mão. Aí ele perguntou assim, ó: e quem aí sabe o que exatamente precisa ser feito para que vocês tenham o corpo que vocês querem? Aí, tipo, de 30 mil pessoas, 20 mil levantaram a mão que não tinham o corpo que queria. Dessas 20, 5 abaixaram e 15 continuaram com a mão levantada. Aí ele olhou pra todo mundo e falou: meu, vocês estão de brincadeira, velho, mas como assim, meu? Ele falou: vocês querem algo, vocês sabem fazer algo. Aí ele falou: essa última parte, se é isso que vocês estão buscando aqui nesse evento, não é isso que vocês vão ter aqui, porque vocês já têm isso, meu. Então agora é só preciso fazer. Aí ele falou: fica mais fácil a cada dia, mas a parte difícil é continuar fazendo. É só isso. A parte difícil é só continuar fazendo. E vai ficar mais fácil cada dia. Cada dia você vai falar, caramba, é mais fácil. Mas ainda assim é difícil continuar fazendo. Então, quando você entender essa parábola e isso ser implementado na sua vida, ele falou, tudo muda. E a parte financeira pode ser consequência disso. Então ele começou o evento dessa forma e já deu o choque de realidade de que, meu, não vai acontecer nada se vocês não fizerem nada. E isso está completamente correto. Lei imutável do universo. Vocês querem não fazer nada e ganhar alguma coisa? Vocês estão de brincadeira, meu? E é muito louco, né? Porque não adianta, Nando. Então, assim, eu fico orgulhoso de ver que, pô, você transborda em inspiração. Acho que conhecimento é ímpar, né? Acho que a gente entender, fazer o que a gente gosta e principalmente fazer para ajudar as outras pessoas, eu acho que a gente chega em casa, às vezes não, porque a gente erra, né? Imagina, eu tenho uma consultoria, eu presto várias consultorias. Quando o cliente fala, não, mas isso estava errado, eu falo, puta merda, eu fiquei 6 meses estudando, errei com o cara. Mas quando a gente acerta, a gente dorme o sono dos justos. Então é aquele soninho gostosinho de falar, caramba, meu, tipo, não sei no que você acredita, no que você que tá ouvindo a gente acredita, mas você fala, pô, valeu Deus, valeu universo, tipo, me ferrei, hoje acordei cedão e puta, isso, aquilo, o carro e não sei o que lá, acontece 600 coisas na nossa vida, mas na hora que a gente deita na cama, a gente fala, caramba, meu, valeu a pena. Então, putz, eu fico muito feliz, Nanda, conta pra gente aí como que eu ou qualquer pessoa que quiser, podemos agora, falando o que você faz, ter uma consulta com você. Acho que hoje a telemedicina ajuda muito isso, né? Tipo, eu posso estar no Acre e me consultar com você. Claro, algumas coisas pessoalmente que seriam boas para serem agregadas talvez não sejam possíveis. Mas existe uma forma de você até cuidar de pessoas à distância com a telemedicina, né? Conta um pouquinho aí, como que a gente faz aí para poder ser atendido pela doutora Nanda? Então, hoje em dia, as mídias sociais facilitaram bastante, né? Então, lá no Instagram, né, tem lá o contato que a pessoa já clica e já cai direto no WhatsApp do consultório e conversa, né? Procura saber como que faz para poder marcar e se quer saber sobre os preços, sobre as condições, né? Sobre tudo e tal, a minha secretária responde. Legal. E a telemedicina rola lindo para isso aí, né? Tem o nosso site também. Sim, muito, muito. Eu tenho pacientes no Brasil inteiro, até no exterior já atendi alguns pacientes também, às vezes parente de algum paciente meu que tá morando no exterior, sabe? Eu tenho paciente na África, tenho paciente no Peru, tenho paciente nos Estados Unidos, então assim, vários, e que a telemedicina facilitou muito, né? Porque aí a pessoa vem passar férias no Brasil, e aí a pessoa, sei lá, a esposa faz doutorado na UFLA, que é a universidade aqui, e aí vem numa consulta particular, esporadicamente, o resto do acompanhamento faz por vídeo. Então, assim, facilitou muito isso, né? E eu tenho pacientes no Brasil inteiro que eu ainda tenho que fazer uma viagem, um tour passando, porque, segundo o CFM, a gente tem que consultar o paciente presencialmente pelo menos a cada 6 meses. Eu tô devendo isso já, mas vou dar um jeito de fazer um tour aí cada mês ir para um estado e combinar com os pacientes de me encontrar. A gente fazer, até vai ser bom, né? Fazer uma reunião com as pessoas que têm diabetes daquele estado e que consultam comigo. Já faz 2 coisas ao mesmo tempo, né? Já faz o encontro que o CFM exige e faz
a reunião ali para as pessoas trocarem uma ideia, né? Então, assim, acho que essa é a minha proposta futura, entendeu? Fazer o trailer da diabetes, meu. Vai saindo de estado em estado, atende a galera. Um consultório itinerante. É, Aí, uma boa. Na brincadeira à parte, assim, eu fico bem chateado, porque em alguns... Gostei da ideia, viu? Uma boa ideia, meu, pô. Às vezes fico um pouco chateado porque em alguns lugares, principalmente em grandes interiores, assim, não tem referência. Então a pessoa não tem Às vezes, eu tenho um amigo meu que mora numa cidade até de Minas Gerais aí também, só que é bem interiorzão, e ele se cuida com o clínico geral. Não tem endocrinologista na cidade. Então, pra ele ter um endocrinologista, ele tem que marcar, demora quase um ano pra poder ter uma vaga, aí tem que ir pra cidade, 6 horas de ônibus pra ir lá. Então, putz, se você, né, poder ter um médico aí, saber que... Eu faço consulta de pijama, às vezes, com o meu médico, e não tô nem aí, meu. E brincadeira à parte, acho que é isso, né? A gente poder estar no conforto da nossa casa gera até uma... Pra mim é mais tranquilo, sabe? Putz, é chato ter que sair pro médico consultório. Nossa, aqui eu tô muito mais fácil, vou compartilhar minha tela, mostro meus resultados, fica muito legal. Nanda, muito obrigado. Pessoal, os contatos aí da Nanda vão estar aqui na descrição do episódio. Sua sala de espera é sua Sim, meu. Pô, casa, né? Sim, dá pra até comer um donuts na frente do médico e não apanhar, meu. Nanda, tamo junto. Uhum. Conta comigo, conta com o Diabeticando. Eu vou... Tá sempre perto, né? Acho que vocês aí, logo mais, Felipão vai estar aqui com a gente, que é o parceiro da Nanda aí que eu falei que dois juntos aí conduzem alguns podcasts. Aí a gente vai falar sobre podcast, sobre tecnologia, acessibilidade, como que a informação consegue chegar do outro lugar do mundo de uma forma tão rápida. Enfim, vai ser um bate-papo diabético e tecnológico bem legal daqui alguns episódios aí. Então, Nanda, obrigado. Pô, maravilhoso bate-papo. Acho que a gente pôde entender até um pouquinho mais sobre endocrinologia. Pô, quem quiser aí, meus, consultar com a Nanda, vai estar as informações de contato dela na descrição do episódio. No Instagram, a gente vai postar nas nossas páginas aí, pode chamar ela lá, tamo junto. É isso, Nanda, é tudo isso. Muito obrigado aí por essa dedicação, não só a nós diabéticos, mas a evoluir, né, e contribuir para que o mundo se torne melhor, apesar de tanto sofrimento, né, que a gente passa. Acho que é tudo isso aí. Fico bem feliz de descobrir que existem pessoas e que elas se multiplicam, pessoas como você. Tamo junto. Obrigado. Muito obrigada, adorei participar. Obrigada por me fazer refletir aí, relembrar algumas coisas do passado. Gostei bastante. Tamo junto. Pessoal, obrigado. Seguimos aí firmes e fortes no nosso Diabetecast. Até a próxima semana, no próximo episódio. Valeu, galera. Fui!